Fala, torcida gloriosa! Tudo bom com vocês? Primeira edição aqui do nosso Plantão Glorioso. Já fizemos de manhã uma live comentando aí sobre questões acerca da partida Santos e Botafogo, uma pequena evolução, alguns jogadores que se destacaram, análise dos reforços. Falamos sobre tudo isso, mas o momento é destacar que ontem o John Textor chegou à Vila Belmiro para assistir a partida, estava ao lado de alguns diretores, membros da equipe, de scout, estava lá o André Mazuco, enfim, muita coisa foi observada, né? É claro que se observou bastante acerca da incompetência do Saravia e do Canu de permanecerem na equipe titular, qualquer acéfalo consegue perceber isso. Matheus Nascimento, que não é centroavante, perdemos muitos gols. Então, tudo isso que foi observado, né, pelo John Textor, pela equipe que vem mais uma vez demonstrando muita lentidão na condução de algumas negociações, é que o Botafogo precisa de, essa semana, definir o futuro de algumas negociações. John Textor veio ao Rio de Janeiro, veio para o Brasil, exatamente para acelerar, para apressar o resultado de negociações que já vem se arrastando quase um mês, né? Não imaginávamos que Martim Orreda se transformasse em mais uma novela, que o Botafogo está se especializando nisso, tá? E é claro que informações que, mesmo não sendo provenientes do Botafogo, elas vão escapar para algum lugar. Você tem jornalista do futebol argentino, você tem setorista do Godoy Cruz, você tem representante do próprio jogador. Então a gente recebe essas informações e o Botafogo acaba ficando refém desses vazamentos. E não tem culpa nisso. Agora, se já está tudo acertado em termos de salário, em termos da quantia, é preciso que se defina, sim, um prazo e esse prazo seja exposto. É agosto? Vai ser agora em julho? Por que eu estou falando isso? Muita gente pode pensar, né, que não, tá certo, tem que agir em silêncio, não tem que dar satisfação. Mas uma empresa, ela tem um tratamento diferente com os seus clientes, que são os torcedores. Tá? Para o Botafogo é muito negativo você ter o estádio vazio. É muito negativo. O Botafogo teve estádio vazio contra o Atlético Mineiro. Acho que vai ter também contra o Atlético Paranaense. A torcida não sente confiança nas pessoas que estão lá dentro conduzindo o processo. Ninguém passa credibilidade. Ninguém chega e dá aquele boletim, né? Olha só, cadê o Vitor Sá? Hoje me perguntaram na live, cadê o Vitor Sá? Não sei, pô, não faço ideia. Não faço a menor ideia. E ninguém fala. Ninguém passa um boletim de quando é que está a previsão de retorno dos lesionados. O Vitor Cuesta a gente fica sabendo. 4 semanas, menos aí de um mês, né? Para o Vitor Cuesta retornar. Mas e os jogadores que estão fazendo aniversário? Cadê o Rafael? Cadê a previsão de volta do Rafael? A situação pegando fogo na lateral direita do Botafogo e não se fala no retorno do Rafael. Isso tem que ser falado, porque se o Botafogo não joga limpo dentro do seu departamento de comunicação, eu fico impressionado com uma equipe que tem uma torcida tão apaixonada, que um clube que tem muito mais torcedor, por exemplo, do que o Fluminense, isso não sou eu falando, né? Isso são 2 pesquisas que foram feitas agorinha, fresquinhas, né? Uma da XP e a outra do Ibope em parceria com a Globo. E o Fluminense, ele fica atrás de, sei lá, Sport, Fortaleza e tal. Mas vai olhar o canal Flu TV. Quase o dobro da Botafogo TV. O John Textor, que é um homem de comunicação, ele precisa melhorar a comunicação do Botafogo como um todo. O Instagram do Botafogo, que não tem nem 1 milhão de inscritos. Ele precisa melhorar em muito a comunicação do Botafogo. A Botafogo TV tem uma programação diária? Tinha que ter. O cara não está lá trabalhando na Botafogo TV, o que ele faz? Ele tem que fazer material todo dia. Eu
sou do judiciário, professor universitário, faço pós-doutorado, tenho filha, tenho esposa, tenho minha vida e faço 3 vídeos por dia e faço live. O Maico tem a vida inteira dele aí, cheia de coisa para fazer, 2 filhos, casa para cuidar, esposa, e edita 3 vídeos por dia. Então a comunicação do Botafogo, ela está errada desde o processo nas redes sociais, com a Botafogo TV. Tem engajamento? Tem, porque o torcedor que engaja. É o torcedor do Botafogo que engaja. Comunicação não é legal. Não é legal. E a comunicação de dentro para fora é péssima. É péssima. Torcedor, quando não é comunicado de nada que está acontecendo, não estou nem falando de dar passo a passo de negociação, que não tem que fazer isso mesmo. Tem que resolver e negociar. Tem que apresentar. Cadê a apresentação do Luiz Henrique? Cadê o Luiz Henrique? Estava no Newton Santos esses dias, tá, mas cadê? Marcou a data do anúncio oficial? Vai jogar contra o Atlético Paranaense? Porque precisamos. Precisamos. Então, assim, uma cortina de fumaça para um monte de coisa, e o que interessa mesmo, nada. Então o John Textor, ele tem que acompanhar mais de perto. Ele falou que agora estava aposentado porque ia cuidar do Botafogo com mais apreço, com mais zelo. Mas ele precisa colocar um pouquinho. Eu sei que temos 4 meses aí de SAF, né? Tá muito cedo. Tá tudo começando. Mas eu fico preocupado com o começar não tão bom. Poderia estar melhor. E não estou falando nem dos resultados. Eu estou falando da aproximação do clube com a torcida. Eu estou falando de uma satisfação do clube quanto aos lesionados. Eu estou falando de uma satisfação do departamento médico, aquele boletim que a gente sempre teve com prazo de retorno. O que está acontecendo com o Adrielson? Questões burocráticas? Então informa. Porque a gente está passando por um processo que a gente não tem zagueiro. E aí a torcida fica com raiva. Porque contratou um e cadê o cara? O clube não fala nada. Fica assim, um silêncio que incomoda. Um silêncio que incomoda. E não vem com essa história de que agora é empresa. Exatamente por ser empresa, é que tem que tratar melhor o torcedor. Porque torcedor de um clube que é SAF também é cliente. Também é cliente. Então tem que ser tratado como cliente. E cliente tem informação do clube, sócio torcedor tem que ter informação de tudo, tem que ter publicidade de tudo, tem que ter transparência de tudo. Porque senão o cara não vira sócio torcedor mais. Quer ver um problema que eu tive? Estou esperando uma comunicação oficial até agora. Fiz um plano no ano passado que ganhava a camisa oficial com 12 meses depois. Se mudou alguma coisa nisso, eu tenho que ser informado. Olha só, você que fez esse plano para ganhar a camisa, você não vai ganhar mais. Ou, olha, vai ganhar, mas tem que esperar isso. Ó, vai ter a loja oficial. Cadê? Ninguém se comunicou. Eu estou aqui, igual um palhaço, esperando a comunicação oficial do clube. Então é esse tipo de coisa que vai minando. E o John Textor, como um visionário também da comunicação, ele deveria melhorar isso. Mas estamos ainda nos 4 meses da nossa SAF. A gente espera que, ano após ano, tudo isso melhore. Mas ele está no Rio de Janeiro agora, é para resolver negociação. Situação do Matheus Pereira. Muita gente aí querendo, obviamente, requentar a notícia, né? Um jornalista italiano trouxe na live hoje de manhã, disse que as negociações andam bem, e aí é só a gente observar os fatos, né? Quais são os valores? Uns dizem que os valores diminuíram, outros dizem que permanece os 25 milhões de euros. A grande questão é que o Matheus Pereira não está na pré-temporada com a equipe do Al Hilal. Isso já é um indicativo de que ele não vai jogar pela equipe saudita. Então, que obviamente as conversas estão andando. O que a gente quer é que as conversas sejam encerradas com um desfecho positivo. Tá? E para isso que o John Textor está aqui. Martim Orreda, a situação já está ultrapassando o limite da chatice. E tudo por quê? Precisamos impor uma data. Se é início de agosto, já é dia 21, galera. Ok. Mais 9 dias, mais 10 dias, faz falta? Muita. Se jogasse contra o Atlético Paranaense, seria outro jogo. Se eu tenho Luiz Henrique, Orreda, Eduardo, Marçal, é outro jogo. Tá? Mas acredito que o Botafogo
para essa partida contra o Atlético Paranaense, ainda tenha apenas 2 jogadores que vieram como reforços. Luiz Henrique esperando a data do anúncio, Adrielson esperando resolver questões burocráticas para também anunciar e ser apresentado, porque está tudo muito devagar no Botafogo e isso está irrita todo mundo. E acho que vocês já sacaram que eu também fico irritado, né? Até porque tem gente me cobrando. As pessoas aqui do canal Gigante Glorioso ficam cobrando, né? Como se eu tivesse informações de dentro do Botafogo. A gente sabe algumas coisas, a gente obviamente tem contato com a assessoria do Botafogo, mas mesmo para nós que temos contato com a assessoria do Botafogo, as coisas ainda não estão muito reveladas. Tudo muito velado, né? Informações de Saulo Mineiro, nada disso, nada disso. Então, muito cuidado para não confundir jogador que é oferecido com um jogador que o Botafogo tem interesse. Não tem nada de Saulo Mineiro, não tem nada de... Os jogadores com quem o Botafogo está negociando são 3, nesse momento, revelados. Daniel Ruiz, Martim Orreda e Matheus Pereira. Tiquinho Soares, esperar o dia de hoje para ver se pinta uma proposta concreta ao jogador. Tiquinho Soares, ontem jogou pelo Olympiacos, deu até um passe para gol, mas também não há nada concreto, tá? Então a gente fica nessa berlinda, né? Porque de certa forma nós somos porta-vozes do Botafogo para a torcida, sem ter vínculo com o Botafogo, deixo isso muito claro. Não tenho vínculo nenhum com o Botafogo, a não ser o meu vínculo afetivo, meu vínculo de sócio proprietário, de torcedor, de jornalista que cobre o Botafogo. Mas, fora isso, nenhum vínculo. Meu vínculo é com os inscritos aqui, os membros, né? Então a gente fica numa situação chata. Então eu espero que o John Textor tenha vindo para o Brasil, não é para ficar falando de Libra. O Botafogo tem que pensar agora. Vai ter reunião de Libra? Ok, mas podia fazer online. Espero que tenha vindo para o Brasil para resolver essas questões. Pelo menos 2 contratações grandes ao final dessa semana, porque senão não faz sentido essa vinda para cá. Renovação de Matheus Nascimento, Libra, é só isso? Não faz sentido essa vinda para cá, tá? Confesso para vocês que a minha expectativa está um pouco mais embaixo. O time melhorou, já falamos isso na live. O time apresenta expectativa de resultados mais positivos daqui para frente? Acredito que sim. Vai pegar um Atlético Paranaense que talvez não coloque nada perto da força máxima, que seria um grande problema para o Botafogo. O Atlético Paranaense vem jogando muita bola. Existe uma possibilidade de a gente enfrentar um Atlético Paranaense reserva, misto? Existe. Isso torna o jogo mais fácil? Não sei, porque a gente não tem centroavante para botar a bola para dentro. Não sei, porque se ele continuar escalando o Canu, a gente vai continuar tomando gol, né? Então, assim, depende muito da cabeça do treinador, o que ele acha que é ideal o Botafogo contra o Atlético Paranaense, né? Mas a minha expectativa está um pouquinho mais abaixo quanto a essa agilidade nas negociações. Achei que semana passada nós já teríamos um nome anunciado, e não era o nome do Adrielson, né? Um nome grande, que viesse para decidir. E estou vendo que a gente está na quinta-feira, vamos ficar na guarda. Hoje, amanhã e sábado antes do jogo, porque um dia de jogo dificilmente tem algum anúncio importante. Vamos aguardar, tá? Com muita paciência, com muita parcimônia, porque nós estamos entre a cruz e a espada. São 4 meses de SAF, está começando, tá? Eu sei, é um processo demorado. A formação de um clube vencedor, a formação de uma marca vencedora, ela começa com grandes desafios, mas a gente está a 3 pontos agora da zona de rebaixamento. Isso sem o América jogar e sem o Cuiabá jogar, né? A gente está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Pode estar menos, se der errado a rodada de hoje. Então é isso, meus amigos, um desabafo. Peço o like nesse vídeo, que ajuda o canal Gigante Glorioso a chegar a mais gente. Tem a Bet Nacional, que é a nossa parceira, hoje tem jogo. Então, para não se frustrar tanto com a derrota do Botafogo no campo, a gente arruma as nossas vitórias nessa parceria com a Bet Nacional, que aqui a gente não aposta, a gente ganha, tá certo? E as nossas redes sociais também, Instagram, Twitter, para vocês seguirem o canal Gigante Glorioso, porque aqui, independente de qualquer coisa, é Botafogo. Aquele abraço.